Graça e paz, irmãos. Como estão cada um de vocês? Já bastante saudade, né? Permita-me, antes de a gente começar a mensagem de hoje, a gente fazer uma oração. Gostaria de orar por você, gostaria de orar também pela sua família. Oremos. Pai de amor, nós agradecemos mesmo diante de tanta luta, diante desses enfrentamentos que cada um de nós está vivenciando, nós pedimos a Tua graça sobre cada um de nós. Eu quero orar agora também, Senhor, por cada um dos nossos irmãos, suas respectivas famílias, que o Senhor coloque a Tua proteção contra essa doença. Queremos também pedir, Senhor, proteja contra a doença emocional. Pedimos que o Senhor fortaleça a fé de cada um, possam caminhar firmes na Tua palavra. Ajuda, nós pedimos a Tua graça. Estamos lembrando, Senhor, aqueles que já estão desempregados, aqueles que estão já com dificuldade financeira. Nós pedimos que o Senhor estenda a mão, fortaleça a fé, ajuda, Senhor Jesus, nessa hora difícil, que o Senhor esteja sendo o refúgio e fortaleza para cada um desses nossos queridos irmãos. Tua mão esteja cobrindo, consolando, confortando e encorajando cada um dos nossos queridos irmãos. É o que nós pedimos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. No dia 29 do mês de março, nós fomos desafiados a 3 pontos. O primeiro ponto era para ligar para alguém perguntando como cada um está. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio era trazer para essa pessoa que você ligou uma palavra de encorajamento. E o terceiro desafio era orar por ela. Então, gostaria de perguntar aqui, quem conseguiu colocar em prática isso? Levanta as mãos aí. Ok, muito bom. Pela fé, eu estou vendo aqui a igreja toda levantando as mãos. Oh, maravilha, né? Que bom. Hoje eu quero meditar com os irmãos no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 19, com o seguinte tema: vivendo com o Cristo ressurreto. Permita-me ler esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Muito bem. Hoje nós estamos comemorando o fato mais importante do cristianismo. Esse fato é que dá todo o significado da existência do cristianismo. Estamos comemorando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nesse período pascal,
que teve início no domingo passado, com o Domingo de Ramos, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e depois passamos pela crucificação e morte de Jesus, e hoje é o domingo da ressurreição. O Jesus que eu creio está vivo. Eu quero repetir isso. O Jesus que eu creio está vivo. Glória a Deus por isso. Irmãos, vocês creem que Jesus ressuscitou? Eu estou vendo aqui todas as mãos levantadas. Isso aí. Toda mão está levantada, dizendo que sim. Hoje, então, eu gostaria de meditar com vocês se esse Cristo que você crê ressuscitou, gostaria de pensar com vocês se essa ressurreição do Senhor Jesus tem sentido para a sua vida. Muitos creem que Ele nasceu, que Ele viveu nessa terra ensinando coisas boas e fazendo também bem para muitas pessoas. Isso não é diferente de alguns homens que também assim viveram e assim fizeram. Agora, irmãos, a grande diferença de Jesus para esses homens é que esses homens ainda estão mortos e Jesus ressuscitou. Então, nesse Jesus que você crê, nesse Jesus que você professa, nesse Jesus que você diz que segue a Ele, Ele está vivo? Se Ele está vivo, por que nós vivemos assim, como se Ele estivesse morto? Nessa palavra de Paulo, que acabamos de ler, a igreja de Corinto, essa carta dirigida à igreja de Corinto, tem por objetivo confrontar alguns irmãos dali, esses irmãos que frequentavam essa igreja, mas esses não criam na ressurreição de mortos. Então, irmãos, nós estamos vivendo um cristianismo morto. Será? Percebam a sutileza dessa maneira de alguns da igreja de Corinto crerem que não há ressurreição de mortos. Ou seja, morreu. O que fez aqui, paga aqui. Não há nenhuma esperança para ninguém. Essa é a maneira que estavam crendo. Não há esperança nem para as pessoas boas, nem para as pessoas ruins. Então, diante disso, não compensaria ser bom. É o que acontece hoje. É o que muitos estão fazendo, como se acham que não prestarão conta de tudo o que estão fazendo. Mas Paulo, ele abre aqui uma grande porta para que esses homens que pensam assim, essas pessoas que pensam assim, pudessem entender que a ressurreição, ela é a base do cristianismo. Paulo diz, para que esse público que não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Agora, irmãos, se Cristo não ressuscitou, não há cristianismo. É só mais uma religião, é uma filosofia. Jesus ressurreto, Ele é a base do cristianismo. E Paulo continua dizendo que se Cristo não ressuscitou, é vã, ou seja, numa outra versão fala, é inútil a vossa fé. É inútil, é vã a nossa pregação. Irmãos, esse é um grande problema. Mas o problema maior é acreditar que Jesus ressuscitou e viver uma vida como se ele ainda estivesse morto. Paulo fala que uma crença em que não há ressurreição de mortos, e com isso Cristo não ressuscitou,
a nossa fé é vã. Em tudo o que acreditamos, em toda a nossa vida, em tudo que os nossos pais, nossos avós acreditaram, Paulo está dizendo: quem crê assim, diz que tudo foi ou tudo é vão se Cristo não ressuscitou. Então nós percebemos aqui que Paulo está nos chamando para um centro, para percebermos, irmãos, aqui, que se Cristo não foi ressuscitado, tudo isso que nós estamos vivendo é tudo vão. Por isso que o cristianismo tem por base esse Jesus, esse Cristo ressurreto. É isso que faz a diferença crucial com todas as religiões e filosofias. Sem ressurreição não há domínio ao pecado. Aí a gente fica pensando, o que tem a ver ressurreição com pecado? Mas olha só, irmãos, Paulo fala aqui, fala para essas pessoas que não criam na ressurreição de mortos, e que se assim for, Cristo também não havia ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, Paulo fala, é vã a fé, e ainda mais isso. No versículo 17 diz, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo traz aqui uma luz para algo que talvez nunca a gente pensou. Que o ato da crucificação, da morte, da ressurreição, tem ligação, tem tudo a ver quanto ao domínio do pecado sobre nossas vidas. Ele fala para esses que não creem na ressurreição dos mortos duas coisas. É vã a fé de vocês e ainda vocês permanecem no pecado. Interessante nós olharmos a palavra que Paulo escreveu, ele mesmo, o próprio autor escreveu para a igreja de Roma. Eu gostaria de ler para nós podermos entender bem isso que Paulo está colocando. Vamos olhar para o livro de Romanos, capítulo 6, versículos de 1 até o 14. Permita-me ler, por favor, irmãos, me acompanhem aí. Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma só vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos,
dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mais um texto que eu queria trazer aos irmãos, nesse mesmo assunto, eu quero ler para vocês, nesse mesmo livro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 até 11. Diz o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível, a lei, no qual estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e se com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, a obra redentora de Cristo, ela vai além de qualquer jeito, de qualquer maneira que eu e você acha que é viver a vida cristã. Estou meditando sobre a situação que estamos enfrentando hoje. E nessa meditação, a gente vai percebendo algumas coisas, eu queria repartir com vocês. Deus deixou bem claro aquele ou aquilo que Ele quer para a sua igreja. Isso está bem claro. E nós já meditamos sobre isso. O ide de Jesus. Para cumprir o propósito que Deus queria com a igreja primitiva, veio perseguição e a igreja se dispersou, tirou muitas pessoas do comodismo, tiveram que se adaptar em todos os sentidos, e parece que é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Tiveram que se adaptar familiarmente, profissionalmente, até eclesiasticamente. Com essa dispersão, o Evangelho foi junto, e esse Evangelho impactou o mundo, e continua impactando. Parece que quando o povo de Deus cai no comodismo, quando começa a ir para uma vida que não agrada a Deus, Ele levanta pessoas e situações para fazer o seu povo voltar ao centro da sua vontade. Assim, irmãos, foi com o povo de Israel, onde profetas, juízes foram levantados com esse objetivo. Com tudo isso, irmãos, nós precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição. Isso já está previsto. Irmãos, precisamos estar preparados
para as mudanças profundas no nosso estilo de vida, na nossa maneira de ver e viver a igreja. Será que já não é hora de repensarmos sobre a Igreja do Bosque? O que queremos, irmãos, para a Igreja do Bosque após essa pandemia? Que prioridade daremos na nossa caminhada como igreja diante de tantas transformações radicais e rápidas? Irmãos, como vamos enfrentar essa crise econômica mundial? Algumas coisas para a gente meditar. Sem ressurreição, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo continua no texto lá de Coríntios e fala assim, e ainda mais. Aí, irmãos, ainda tem mais coisa aqui, hein? Paulo fala que assim, para aqueles que não creem na ressurreição dos mortos, aqueles que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, foi tudo vão. E ainda mais, lá no versículo 19 ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso me fez lembrar aquele ladrão ao lado de Jesus, que dá uma impressão forte que ele entendeu isso. Lucas 23, 42 e 43 ele diz assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Este homem, ele tinha noção da eternidade. Nos dias de hoje, muito discretamente, conscientemente e de maneira carinhosa, deixamos Jesus em segundo plano. E se Jesus ficou em segundo plano, ou terceiro, ou em último plano, é porque há outras prioridades, há outras coisas ocupando o lugar de Jesus. Em muitas vidas, infelizmente, irmãos, Jesus está destronado. Com tudo isso que está acontecendo aqui em São Paulo, acontecendo no mundo, somos levados a avaliar o estilo de vida que estamos levando. Irmãos, deixa eu repetir isso. Com tudo isso que está acontecendo, eu e você estamos sendo levados a avaliar o estilo de vida que nós estamos levando. Sabe como destronamos Jesus de nossas vidas? Simplesmente isso, deixando de ouvir e deixando de viver esta palavra. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muito bem, vamos partir para a conclusão. Irmãos, se há alguma coisa que você precisa se arrepender, faça isso sinceramente. Como o pastor Marcelo, ele falou no último dia 7, quando ele trouxe aquela palavra pastoral em 2 Crônicas 7,14, que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, vamos continuar firmes com o Senhor Jesus ressurreto, esperança da nossa vida eterna. Amém? É para lá que nós iremos, irmãos. E a maneira que devemos viver essa esperança é aqui, é agora. Não vai esperar
bater as botas, porque já é tarde. É aqui, é agora. Deus abençoe ricamente os irmãos. Tenham uma boa semana debaixo da graça de Deus. E vamos estar encerrando com uma oração. E logo após nós vamos receber a bênção. Pai de amor, muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo muito teórico. E a gente vê a caminhada histórica do teu povo. Quantas vezes esse povo, que é chamado como teu povo, se desviou do caminho. E o Senhor levantou homens e mulheres, e o Senhor usou, e o Senhor fez grandes coisas. E, ó Deus, estamos entendendo também tudo isso que nós estamos enfrentando. O Senhor tem um propósito. E, ó Deus, não deixa diluir dentro de nós essa esperança que naquele que nós cremos, o Cristo ressurreto, o qual nós estamos comemorando hoje, que o túmulo está vazio, porque o Senhor ressuscitou. E o Senhor, ao ressuscitar, deu todo o sentido da nossa existência. E nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és Deus vivo, porque Tu ressuscitaste a Teu Filho, e, ó Deus, e Ele está vivo. Louvado seja o Teu nome. Dá-nos graça, dá-nos, Senhor Jesus, coragem, dá-nos a perseverança de mantermos firmes nessa caminhada, para a honra e para a glória do Teu santo e eterno nome, é o que nós Te pedimos. Nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo, seja com cada um de vós, onde estiverem, seja com cada um de vós, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Tenha uma boa semana. Deus abençoe. Fique atento ao Bosque Avisos, que sempre estamos postando, né? E quero aproveitar e agradecer ao nosso irmão Paulo e nosso irmão Cláudio, que sempre tem se disposto para vir preparar aqui para essas mensagens chegarem até vocês. Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Amém.